Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 186 que vai ao ar no domingo, dia 27 de agosto de 2023. Muito obrigado pelo carinho, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem conosco todos os domingos para falar de direito tributário. E hoje eu preciso tratar de um assunto extremamente relevante que movimentou aí essa semana, que foi a aprovação do arcabouço fiscal, né? A Câmara aprovou o arcabouço fiscal e efetivamente trouxe aí a possibilidade de um equilíbrio nas contas públicas do Brasil, né? A Câmara manteve o Fundeb, manteve o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora das regras do arcabouço. A Câmara retirou, né, um artigo que deixaria aí um espaço de 40 bilhões para gasto do governo já em 2024. Ou seja, a Câmara aprovou na terça-feira, dia 22 de agosto, essa proposta que retornou do Senado com algumas alterações, né? Então, a votação na Câmara foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, os deputados votaram as alterações feitas pelo Senado e todas as alterações foram acolhidas. As alterações foram basicamente o que eu acabei de falar para vocês, ou seja, a exclusão das regras do arcabouço do Fundeb, né, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e do Fundo Constitucional do Distrito Federal. E depois disso, a Câmara derrubou um item que foi incluído durante a tramitação no Senado, defendido pelo governo, que permitia, né, ao governo enviar na proposta de orçamento de 2024 o valor das despesas considerando a inflação, a projeção da inflação até o final do ano de 2023. Isso abriria o espaço de 40 bilhões para o Executivo gastar no próximo ano, mas efetivamente isso não foi aprovado, né? Bom, como é que fica então essa história do arcabouço fiscal? Por que o arcabouço fiscal é tão importante? Em 2016 foi criado o teto de gastos. O teto de gastos ele foi criado para evitar que a administração pública gastasse mais do que efetivamente ela poderia gastar. O teto de gastos ele vinculou então a despesa pública na administração pública federal a inflação do período, não levando em consideração o eventual aumento de arrecadação. E essa sempre foi a crítica ao teto de gastos. Afinal de contas, se aumentou a arrecadação, a administração poderia gastar mais. A lógica seria fazer sempre um superávit nas contas públicas. Acontece, gente, que esse teto de gastos ele nunca foi respeitado. Gabriel, nós tivemos Covid. Mas antes da Covid ele também não foi respeitado. Desde o primeiro ano que o teto de gastos nunca foi respeitado, né? Então, o arcabouço fiscal, ele traz uma possibilidade um tanto quanto mais moderna e menos engessada de permitir que a administração pública faça novos investimentos e ainda assim mantenha o equilíbrio das contas públicas. Pelas regras aprovadas do arcabouço fiscal, que foi para a sanção do presidente Luiz Inácio, as despesas públicas elas podem crescer acima da inflação, respeitando uma margem que vai variar de 0,6% a 2,5% do crescimento real por ano. Então veja, se as contas públicas estiverem dentro da meta, o crescimento de gastos vai ter um limite de 70% do crescimento das receitas primárias. Ou seja, você vai poder ter espaço para investimento independentemente da inflação se houver um aumento da arrecadação ou uma contenção da despesa pública. Então é importante lembrar, eu vou até repetir isso, é importante lembrar isso, sabe? O crescimento de gastos ele vai ter um limite de 70% do crescimento das receitas primárias. Agora, se o resultado primário ficar abaixo da meta, o limite cai para 50%. Então você tem uma limitação de gasto público respeitando, né, o orçamento público. Então se o governo cumprir a meta e tiver uma arrecadação satisfatória, se aumentar a sua arrecadação, ele consegue investir mais e se ele efetivamente arrecadar menos, ele não vai poder investir tanto, né? O governo sempre investiu nessa história do arcabouço, né? Porque ele tinha que mandar o projeto de lei orçamentária anual já considerando as novas regras. Caso contrário, ele teria que cancelar aí mais de 170 bilhões de reais em despesas
que estavam condicionadas a essa aprovação do arcabouço, né? E então o governo agora, com essa aprovação, ele consegue mandar a lei orçamentária anual para o Congresso votar e esse prazo termina agora em 31 de agosto. Bom, o Senado então fez a sua parte, retirou o Fundeb, retirou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Distrito Federal, né, que é destinado ao investimento em segurança, saúde e educação do Distrito Federal, que é diferente do resto dos estados. Vocês sabem como funciona. O Distrito Federal ele tem uma estrutura diferenciada que não se confunde com a estrutura dos estados de um modo geral, mesmo porque é no Distrito Federal que o Brasil funciona, né, que a administração pública central funciona. Então hoje os gastos com o Fundeb não estão limitados às regras do arcabouço, então você vai continuar podendo fazer investimentos para o desenvolvimento da educação básica brasileira, o que é fundamental para que haja a erradicação do analfabetismo, para que haja o desenvolvimento econômico. A educação ela é sempre fundamental. No Senado também houve um movimento para retirar também do arcabouço as despesas com ciência e tecnologia, mas efetivamente não houve um acordo na Câmara e essa alteração feita pelo Senado, ela caiu, né? Ainda há uma tentativa de tirar do arcabouço, né, esses investimentos com ciência e tecnologia, mas efetivamente essa vontade ela ainda não foi para frente. Bom, a lógica, o objetivo principal do arcabouço fiscal é tirar o governo do vermelho, zerar o déficit fiscal já em 2024, né? Para que em 2025 o Brasil já tenha resultados positivos, já tenha superávit fiscal, né? Então a grande verdade dos fatos é que essa meta ela também depende do aumento do PIB, né? Ela também depende do crescimento do Brasil. Caso contrário, você não tem um aumento de arrecadação, né? Então, a verdade dos fatos é que o arcabouço fiscal aprovado, esse novo regime, ele vai permitir um piso de investimentos que até então não existia. E, ao mesmo tempo, ele traz a segurança da manutenção da ordem das contas públicas. E isso é fundamental no mercado para que haja um equilíbrio de expectativas. Ou seja, a economia, os setores da economia, eles passam então a confiar mais no governo federal, de modo a poderem fazer investimentos, poderem acreditar que o Brasil é um país que pode efetivamente crescer. Então, é bom que tenha havido essa aprovação. A lógica do teto de gastos ela é muito interessante. É uma lógica que trabalha com um regime anticíclico, ou seja, permitindo um aumento do investimento público quando a economia desacelera, de modo a administração pública incentivar o crescimento econômico, né? Então, você tem esse tipo de estrutura que até então não era prevista no teto de gastos. Então, particularmente eu, como opinião pessoal, eu acho que a aprovação ela é sim um motivo de comemoração. Mas eu tenho uma preocupação pessoal com relação a isso, tá? A minha preocupação pessoal, ela se dá porque a administração pública ela só vai poder gastar, né, se ela tiver aumento arrecadatório. De onde vem esse aumento arrecadatório e como vem esse aumento arrecadatório? Criação de novos tributos, né, arroxo fiscal? O que vai acontecer na administração pública para que haja, então, esse aumento de espaço para investimentos, né? Isso é algo que muito me preocupa. O governo tem demonstrado que o seu interesse é aumentar a arrecadação, tem demonstrado pela MP do salário mínimo que quer tributar offshore, não vou entrar nessa seara agora, mas é aumento de tributo, quer tributar fundo exclusivo, é aumento de tributo. Provavelmente nós vamos nos deparar com a revisão da tributação sobre a renda, com o avanço da reforma tributária. Então vai ter aumento de carga tributária sim, porque o governo precisa disso para poder ter mais espaço de investimento no arcabouço. Então a gente precisa ficar atento a esse aumento de carga tributária
que ao mesmo tempo o arcabouço ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser e é muito bom no tocante à estabilização econômica, mas ele pode ser um grande estímulo para que a administração pública busque criar novos tributos em vez de ser mais eficiente. Essa eficiência que é o que deve ser cobrada à administração pública brasileira. Produzir mais com menos dinheiro, trazer mais resultado para a população. Então a gente precisa cobrar a aprovação da reforma administrativa, porque isso realmente é algo relevante também para o crescimento do Brasil e não só o aumento da arrecadação. Bom, senhoras e senhores, a gente foge um pouco de direito tributário, fala um pouco mais de economia e direito financeiro, porque isso é fundamental para o Brasil. Eu queria agradecer a sua presença, o seu carinho. Obrigado por estar aqui no Tributologia toda semana. Queria mandar um beijo para você e desejar uma ótima semana para vocês. E aqueles que passaram pela minha timeline para me desejar um feliz aniversário, muito obrigado. Na última segunda-feira, dia 21, eu fiquei um pouquinho mais velho, mais experiente, eu diria. Mas eu queria dizer para vocês meu muito obrigado para quem teve o trabalho, para quem teve o carinho de me desejar feliz aniversário durante essa semana, tá? Um beijo grande para você, que dê certo o arcabouço. Semana que vem tem mais Tributologia. Até lá, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo.